Por décadas, Harvey Weinstein, um dos homens mais poderosos de Hollywood, foi ao limite para esconder seus crimes sexuais. Mas as suas vítimas não seriam silenciadas e sua coragem inflama o movimento #MeToo. Acabou! Acabou! Isso é que é justiça. São 23 anos. A escalada dos seus supostos crimes é espantosa. Mais de 80 mulheres o acusaram de abuso sexual. Ele saiu da sala completamente nu. Ele vai me estuprar? Ele agarrou a minha mão e puxou em direção ao seu pênis. Ele abriu as minhas pernas e falou: só uma estocada. A verdade chocante de como Weinstein se safou disso por tanto tempo. Era um segredo escancarado. Eu tinha pavor de falar oficialmente. O que é minha palavra contra a dele? As fitas privadas gravadas por uma vítima que decidiu revidar. Eu, Harvey, por favor, me liga. Uma entrevista exclusiva com um agente secreto que Weinstein pagou para fazer tudo desaparecer. Eu não tenho vergonha de nada do que eu fiz. Quer comentar, Harvey? Esta é a história que Harvey Weinstein esperava que nunca fosse contada. Dossiê ID. Harvey Weinstein. 11 de março de 2020. Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual. Diante do tribunal, a repórter Pilar Menendez reage à queda do magnata do cinema. 23 anos é uma sentença perpétua para Harvey Weinstein. Daqui a 23 anos ele terá 91 anos e eu não acho que ele vá durar tanto. Proferida a sentença, Harvey Weinstein pareceu completamente chocado. Ele pensou: agora acabou, eu não vou voltar a ver a minha família, não vou voltar a ver a liberdade. Por mais de 30 anos, Harvey Weinstein foi um dos produtores mais poderosos de Hollywood. Mas ele usou esse poder para estuprar e abusar. O meu nome é Catherine Kendall e eu sou atriz e fotógrafa. Catherine Kendall é mais conhecida por seu papel no filme Swingers, dos anos 90. Ela conheceu Weinstein em 1993, quando era uma jovem aspirante à atriz. Ele a convidou para ir ao seu apartamento no centro para discutir projetos. Eu sabia que ele era realmente inteligente e eu pensava que ele tinha um jeito de me fazer sentir como se eu fosse inteligente. Mas depois que conversamos por um bom tempo, ele foi ao banheiro e voltou vestindo um roupão aberto, o que é bem alarmante. E me perguntou se eu faria uma massagem nele. Eu tive que continuar inventando maneiras de dizer não a esse homem realmente poderoso. E ele voltou para o quarto e eu pensei que ele ia se vestir, mas em vez disso, dessa vez, ele saiu do quarto completamente nu e começou a andar na minha direção com esse senso de propósito. E eu lembro de pensar: o que está acontecendo aqui? Quer dizer, isso, ele vai me estuprar? O que eu lembro é de sentir que eu congelei, mas também senti pânico e adrenalina e, em minha opinião, eu meio que pensei: já chega, não me importo. É agora que eu luto e se eu nunca trabalhar de novo, se nunca acontecer para mim, não importa. Hoje eu não vou descer por esse caminho. Catherine conseguiu escapar das abordagens agressivas de Weinstein. Mas, dado o poder e status dele no setor em que ela deseja desesperadamente trabalhar, ela não denuncia o ataque à polícia. Por quê? Medo. Eu estava petrificada. Estava com medo do Harvey. Havia alguma coisa nele que me fez sentir que os tentáculos dele chegavam muito longe. Eu sentia que era melhor ficar de boca fechada. Harvey Weinstein chegou ao poder nas décadas de 80 e 90 com a sua empresa cinematográfica Miramax,
criada e administrada com seu irmão Bob. Ele é um magnata do cinema no sentido mais puro da palavra. Ele criou filmes que foram inspirações para inúmeros filmes vencedores do Oscar. Seus filmes conquistaram impressionantes 81 prêmios no Oscar. O que levou Harvey Weinstein e o que o fez ter sucesso em Hollywood é essa necessidade de poder e controle. Weinstein se casou 2 vezes, teve 4 filhas e um filho, mas ao mesmo tempo ele levava uma vida criminosa. Catherine Kendall não é a única atriz que Weinstein agrediu durante os anos 90 e não foi a única que se calou. Eu sou Rosanna Arquette. Eu sou mãe, ativista, atriz, produtora e diretora. Rosanna Arquette alcançou a fama estrelando ao lado de Madonna o filme Procura-se Susan Desesperadamente. No início dos anos 90, ela conheceu Weinstein no Beverly Hills Hotel em Los Angeles para discutir um papel no cinema. Seria um jantar de negócios no Polo Lounge e quando eu cheguei ao hotel, me disseram que o Sr. Weinstein me veria lá em cima. Eu subi pelo elevador e ele abriu a porta, ele estava de roupão branco e ele disse: Rosanna, não consigo mexer meu pescoço, não consigo mexer meu pescoço. E eu disse: ai, nossa, eu tenho uma ótima massagista para você. Ele disse: não, Rosanna. E ele agarrou a minha mão e puxou na direção dele, do pênis. E eu puxei a minha mão e ele disse: Rosanna, você está cometendo um erro enorme. E quando eu cheguei lá embaixo, no saguão, eu sabia que algo ruim iria acontecer com a minha carreira. Eu só senti. E eu estava certa. A carreira de Rosanna ficou estagnada depois que ela rejeitou os avanços de Weinstein. E não eram só atrizes profissionais que ele assediava. O meu nome é Rowena Till, eu sou sobrevivente do Harvey Weinstein e sou defensora do movimento Me Too. Em 1998, Rowena tinha apenas 24 anos e era recém-formada na faculdade quando começou a trabalhar para Weinstein como assistente. Eu fiquei extasiada por trabalhar para alguém que tinha tanta autoridade e poder, porque eu pensei, com certeza essa é a minha grande chance, eu vou fazer sucesso nessa indústria em que eu sempre sonhei trabalhar. Em setembro de 98, Rowena acompanhou Weinstein ao Festival de Veneza, onde ele promovia o seu filme Cartas na Mesa. Quando eu estava indo para Veneza, eu estava em alerta máximo. Eu sabia que era nova no ramo, que podia ser demitida a qualquer momento e que tinha que manter tudo funcionando muito bem. Certa noite, enquanto trabalhava, Rowena estava sozinha com Weinstein no quarto dele quando ele tentou estuprá-la. Ele me empurrou contra a cama. Ele separou minhas pernas e falou: só uma estocada. Só uma estocada e tudo isso vai acabar. Todo mundo faz isso. A Gwyneth faz isso. Se você fizer isso, poderá fazer o que quiser na indústria cinematográfica. Ele disse que nunca tinha tido uma moça chinesa e falou: vai terminar rápido. Só uma estocada e eu prometo que eu tiro. Abalada pelo ataque, Rowena conseguiu escapar. Diferente de muitas das outras vítimas, Rowena informou sobre o ataque à sua chefe direta, Zelda Perkins. As mulheres frequentemente se culpam. Ela reagiu imediatamente. Ela disse: você nunca mais vai ficar sozinha num quarto de hotel com ele. Eu vou me certificar disso. Ela estava resoluta e você podia ver no rosto dela que ela estava absolutamente determinada a fazer algo a respeito. As duas jovens retornaram a Londres determinadas a responsabilizar Weinstein. O objetivo? Removê-lo do comando da Miramax. Temendo que os seus crimes pudessem ser expostos, Weinstein deixa um recado frenético para Zelda. Zelda, é o Harvey e eu realmente preciso falar com você. Eu tô indo pra Londres e adoraria ver você hoje à noite. Você, eu e a Rowena em um bar ou local da sua escolha, tá? Só pra gente resolver qualquer coisa que vocês estiverem sentindo e deixar você de bem comigo pra gente resolver isso. Você sabe, ninguém foi mais leal a você do que eu. Eu realmente preciso resolver isso agora mesmo. Então, por favor, me liga. Eu tô te implorando. As duas mulheres o ignoram e contratam um advogado. Ela, Zelda e eu éramos as únicas pessoas que acreditavam na minha história.
Weinstein então recorreu à intimidação, contratando advogados caros para intimá-las. Éramos nós contra o mundo. E realmente parecia assim. Parecia que éramos nós contra uma rede incrível que procurou nos silenciar e nos calar. As reuniões aconteceram nos escritórios dos advogados de Weinstein. Foi no terreno deles. Nós não podíamos ir aos escritórios à luz do dia, entre as 9 e as 5 horas, porque havia uma paranoia de que seríamos vistas. Nos foi dada uma escolta para ir ao banheiro, então se íamos fazer xixi, éramos acompanhadas. Em menor número, Rowena e Zelda não tiveram opção a não ser assinar um acordo de confidencialidade em troca de um pagamento. Esse seria um tema recorrente nas táticas de Weinstein de silenciar mulheres. Ele tinha um esquema que ele sempre usava e funcionava a maior parte do tempo, o que é nojento. Funcionou por 40 anos. Essencialmente, quando o acordo foi assinado, as persianas se fecharam. Não podíamos falar disso nem com nossos amigos e familiares. Tivemos que fingir que nunca aconteceu. Nós literalmente recebemos conselhos de nossos advogados dizendo: vocês têm que tratar esse momento da vida de vocês como um buraco negro. O acordo de confidencialidade impedia Rowena de procurar ajuda psiquiátrica. Nos anos seguintes, ela tentou se matar 2 vezes. Aparentemente intocável ao longo das décadas de 90 e 2000, o poder de Weinstein continuou a crescer e ele continuou estuprando e agredindo mulheres. Por que ontem você tocou o meu seio? Estou acostumado a fazer isso. Você está acostumado a fazer isso? Harvey! Harvey! Em público, ele era o magnata do cinema. Gangues de Nova York recebeu 10 indicações. No ano passado, quem ganhou foi Shakespeare Apaixonado. Mas por décadas, Harvey Weinstein se safou por estuprar e abusar de mulheres, fossem elas estrelas de cinema ou garçonetes. Em 2005, Tara Lee Wolfe estava trabalhando em um bar da moda em Manhattan enquanto tentava se estabelecer como atriz. Pra mim foi tipo, uau, ele me notou, mas eu tava no serviço, eu tava limpando, eu tinha um trabalho pra fazer. Em algum momento ele me perguntou o que eu fazia, se eu era atriz, e eu falei, sou. E eu não era uma atriz em atividade, ou que tinha feito alguma coisa importante, mas é o que eu tava aqui pra fazer, dizer, sou atriz e eu quero viver dessa profissão. Então eu falei, sou. Ele falou, você tem um ótimo visual, você devia falar com o meu pessoal uma hora dessas. Algumas semanas depois, Taral vai ao apartamento de Weinstein para discutir um possível trabalho. Lá, ele a estupra. Depois que eu fui agredida sexualmente, eu não senti que eu podia falar com ninguém. Porque, francamente, eu era só uma garçonete. O que era minha palavra contra a dele? Eu era descartável. Eu senti que eu era a única idiota. As indicadas para a melhor performance de uma atriz em um papel coadjuvante são... Em 2013, em Hollywood, o comportamento predatório de Harvey Weinstein em relação às mulheres era um segredo aberto. Parabéns a vocês, 5 moças que não precisam mais fingir e se sentir atraídas pelo Harvey Weinstein. Mas ainda assim, ninguém ousava falar com o titã do cinema. Eu acho que para Harvey Weinstein, poder e controle eram tudo. O poder dele ia longe e ele estava disposto a usá-lo para silenciar quem ficasse em seu caminho. Mas então, em 2015, Weinstein conheceu uma jovem modelo italiana chamada Ambra Gutierrez. Weinstein a convidou para seu escritório para uma seleção de elenco. Ele ficou me encarando e disse: "Ah, os seus seios são naturais?" E essa pergunta me deixou um pouco desconfortável. Eu disse, sim. E aí, de repente, eu não sei como, as mãos dele estavam no meu seio. Eu não sabia como reagir. Eu congelei. E aí, ele disse, tá bom, me dá um beijo. E eu disse, não, desculpa, mas eu não posso fazer isso. E aí, ele se afastou e disse, tirando as mãos do meu seio e da minha perna, que tal uma bebida mais tarde?
Ambra chamou um táxi e fez o que quase nenhuma das vítimas anteriores de Weinstein se atreveu a fazer. Ela foi direto para a polícia e prestou queixa. A polícia de Nova York queria provas. Ela concordou em usar uma escuta na noite seguinte no hotel Tribeca, em Nova York. Eu pensava constantemente, por favor, não me toque. Eu não queria que ele visse que eu estava usando aquela escuta. Weinstein a levou para um apartamento de cobertura pelo elevador de serviço. Ambra perdeu o contato com os investigadores disfarçados que estavam de olho nela. Eu estava mandando mensagem para a polícia. Estava dizendo a eles onde eu estava, mas o meu telefone estava sem sinal e eles não sabiam onde eu estava. O microfone escondido de Ambra capturou o que aconteceu a seguir enquanto Weinstein tentava convencê-la a entrar em seu quarto. Eu tô mandando, entra aqui agora. O que a gente tem que fazer aqui? Nada, eu vou tomar um banho. Você senta ali e toma uma bebida. Anda. Eu não bebo. Eu posso ficar no bar? Não, você deve vir aqui agora. Não. Por favor. Não, eu não quero. Eu não vou fazer nada com você, eu prometo. Eu agora sei. Tá me deixando Desculpa, constrangido. eu não posso. Não, vem aqui dentro. Não, ontem você tocou no meu seio. Por favor, desculpa, apenas entra. Eu tô acostumada a fazer isso. Você tá acostumado a fazer isso? É, entra. Não, mas eu não tô acostumada com isso. O momento em que ele disse, eu tô acostumado a fazer isso, pra mim foi uma sensação de, bom, eu consegui. Eu tenho todas as provas suficientes. A polícia concordou. No dia seguinte, começaram a reunir as acusações. As alegações chegaram à imprensa e, pela primeira vez, o nome de Weinstein estava publicamente associado a um crime sexual. No primeiro dia em que a mídia estava cobrindo a situação, eles estavam do meu lado. E aí, a situação se inverteu completamente. Weinstein virou a mesa em Ambra. Ele contratou detetives particulares para desenterrar sujeiras e ajuda a gerar uma campanha fazendo falsas alegações de que ela havia trabalhado como acompanhante e acusando-a de chantageá-lo. Então, eu tive uma reunião com a promotora. Foi nesse momento que eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada. Ela me fez perguntas do tipo, você era uma acompanhante? E eu disse, não. E ela continuou me fazendo essas perguntas e eu respondi, a senhora ouviu as gravações? E ela disse, sim, eu ouvi, mas você poderia responder a essas perguntas? Eu senti como se eu fosse a criminosa. Weinstein não foi acusado. Usando a técnica de sempre, ele ofereceu um pagamento por um acordo de confidencialidade. Eu entendi que o poder dessa pessoa era muito grande e que talvez eu não pudesse lutar contra ele. E o acordo de confidencialidade exigia que eu destruísse todas as provas. Mas eu decidi, apesar de assinar o acordo, guardar uma cópia, porque eu sabia que essa era a minha chave para a liberdade e para fazer com que ele fosse impedido. Mas Ambra guardou uma cópia da gravação no Hotel Tribeca. Ela foi crucial quando a parede do silêncio finalmente desmoronou. No outono de 2016, Weinstein estava preocupado com o grande número de mulheres que tinham histórias para contar sobre ele. Ele também temia que a sua posição dentro da empresa estivesse ameaçada e que as histórias pudessem ser usadas para prejudicá-lo. Ele estava desesperado por ajuda. Meu nome é Seth Friedman. E eu trabalhava na Black Cube, uma empresa de inteligência israelense com sede em Tel Aviv. Friedman é um espião que vive em Londres. Agora, pela primeira vez na TV, ele revela o seu papel na história de Weinstein. Em outubro de 2016, um dos gerentes de projeto veio até mim e disse: temos um cliente que é um grande produtor em Hollywood. Ele acha que o irmão quer expulsá-lo da sua empresa. E a gente está querendo que você investigue se tem uma trama para isso. Friedman não sabia se realmente existia uma trama e ele não havia sido informado sobre as alegações de abuso sexual. Mas ele recebeu uma lista de alvos, homens e mulheres que Weinstein temia estarem fazendo acusações contra ele como parte do que ele chamava de campanha de difamação. Isso cresceu gradualmente até se tornar o que a gente tem aqui, que é uma lista de 91 nomes. E quando cresce e vira uma lista de 91 nomes, você percebe que o cara tem uma paranoia daquelas.
Entre os alvos de Friedman estavam Catherine, Rosanna e Rowena. Uau! Uau! Eu nunca teria imaginado que estava sendo espionada. Em outubro de 2016, preocupado, Harvey Weinstein mandou Seth Friedman, um investigador da agência de inteligência Black Cube, espionar mulheres que ele temia que pudessem revelar seus crimes sexuais. Uma delas é a atriz Catherine Kendall. Alô? Alô, senhorita Kendall? Sim? Oi, é o Seth Friedman, jornalista. Ah, claro, sim. Como vai? Friedman se apresentou como jornalista, escrevendo um artigo sobre estilos de vida em Hollywood. Quando falei com Seth Friedman, a minha experiência foi... eu comecei a confiar nesse jornalista com quem estava conversando. Ele era muito gentil e parecia muito empático. Eu nunca teria imaginado que estava sendo espionada. Eu sou empático, seja qual for minha intenção. Caso contrário, eu não seria bom em fazer com que uma fonte revelasse qualquer coisa. Eu solucionei todos os casos que me passaram. Acreditando que estava conversando com um jornalista de verdade, Catherine contou a Friedman que havia sido atacada, apesar de não dizer o nome de Weinstein. Existem alguns homens muito babacas por aí. Eu sei disso com certeza. Alguém me abordou de uma maneira muito assustadora no começo da minha carreira. Foi um produtor muito conhecido e poderoso. E é assustador. E foi inesperado e assustador. E acabou comigo. Como? Abalou mesmo o meu mundo. Outro alvo para Friedman era a atriz Rosanna Arquette. Esse aqui é o briefing elaborado pela Black Cube sobre a Rosanna Arquette, a atriz. Eles me enviaram e já de cara o cliente suspeita que a Rosanna esteja envolvida numa campanha que está sendo travada contra ele ao divulgar alegações fictícias na mídia. Rosanna nunca viu o briefing sobre ela feito pela Black Cube antes. Uau! Isso é... O que eu posso dizer? Isso é... Mas que cretino. Seth Friedman é um desgraçado. Para Rosanna, o briefing é prova da culpa de Weinstein. Por quê? Você me espionaria, Harvey, a menos que estivesse preocupado por causa do que fez comigo. Não sinto vergonha de nada que eu fiz. Outras pessoas querem que eu sinta vergonha, mas isso é uma coisa bem diferente. Outra mulher cujo nome estava na lista era o de Rowena Shield. O nome dela estava destacado em vermelho como prioridade juntamente com a da chefe dela, Zelda Perkins. Agora eu sei que Seth Friedman tentou entrar em contato comigo no inverno de 2016 e no início de 2017. Isso pra mim é a confirmação completamente assustadora de algo que eu sempre soube. Eu sempre soube que o Harvey estava de olho na gente. Durante as negociações, disseram que sabiam onde a gente morava. Sabiam onde meu namorado morava, sabiam onde meus pais moravam, sabiam onde a minha irmã morava. Durante as negociações, disseram que sabiam onde a gente morava. Ainda com medo, quando Friedman a procurou, Rowena não disse nada. Ela nunca viu a lista de vítimas de Weinstein antes. Já posso ver vários nomes que eu reconheço nessa lista. O que é surpreendente nessa lista é que a maioria das pessoas nela trabalhava na Miramax. Não são pessoas famosas, não têm assessores, não têm agentes. Elas não são ricas. Elas trabalhavam na Miramax e recebiam uma miséria. Isso é errado. O que essa lista representa é algo profundamente errado e profundamente vil. A existência dessa lista já é vil. É irrelevante o que qualquer pessoa ou a Rowena Shield pensam sobre ela. Essa lista existia, mas foi usada de maneira legítima. Não é preciso defender a existência dela. Ela existe e pronto. Em julho de 2017, corriam boatos de que o New York Times estava investigando Weinstein. Catherine Kendall agora parecia um elo fraco, depois de contar a Friedman sobre o ataque sexual que sofreu. Foi um produtor muito conhecido e poderoso. Friedman foi orientado a falar com ela novamente para ver se ela estava falando com o New York Times. Quando eu fiz a segunda ligação,
Era pra descobrir se ela ia contar o que andava fazendo sobre ele. Ela estava falando com a imprensa? Até onde será que ela ia levar isso? Para descobrir se Catherine estava falando com o New York Times, Friedman contou a ela sobre a investigação do jornal. O tiro saiu pela culatra. Isso é meio que oficioso aqui do meu lado, mas eu sei que existem jornais nos Estados Unidos agora, acho que o New York Times e alguns outros, que estão investigando especificamente alegações que andam fazendo aí sobre as pessoas em Hollywood. Acho que seria fantástico. Acho que seria fantástico mesmo se isso acontecer. Foi ele quem me disse que estavam elaborando uma matéria no New York Times. Acho que eu não sabia que eles estavam elaborando essa história agora. Mas agora que eu sei, talvez isso seja algo que eu deva pensar, pra valer. Então comecei a pensar que poderia ser moralmente a coisa certa a fazer àquela altura. Se eu não dissesse nada, estaria escondendo informações de que outras mulheres podiam precisar. Nunca se sabe, entende? Não me deixa ser o gatilho do New York Times. Eu não estava tentando fazer isso. Quando o New York Times entrou em contato com Catherine, algumas semanas depois, ela rompeu quase 25 anos de silêncio e contou a sua história. Outras mulheres também estavam começando a perder o medo de Weinstein. Do outro lado da cidade, no One World Trade Center, o jornalista Ronan Farrow também estava investigando para a revista New Yorker. Fiquei aterrorizada só de pensar, de falar com Ronan Farrow. Eu estava com muito medo de falar e eu sei que muitas de nós estávamos. Ele é um ouvinte incrível e eu me senti segura com ele. Eu acho que muitas pessoas também. Logo, Farrow entrou em contato com Ambra Gutierrez, que ainda tinha a gravação feita no Hotel Tribeca. Aí eu disse, tá bom, é isso. Esse é o momento que eu estava esperando para quebrar o meu acordo de confidencialidade para divulgar aquelas gravações. A essa altura, o contrato que Weinstein havia assinado com Friedman e a agência de inteligência Black Cube terminara. Esse trabalho chegou ao fim, porque finalmente o Dick ia explodir. Os advogados dele devem ter feito suas tentativas finais e desesperadas para conseguir que o New Yorker e o New York Times não publicassem. Eles fracassaram. E aí, do que adiantaria investigar se havia uma conspiração contra ele depois disso? Só restava a assessoria dele fazer o controle dos danos, ou seja lá o que fosse. Eu lembro de que tudo o que a gente descobriu ao longo do caminho ajudou a preparar eles para a tempestade que estava chegando. E no outono de 2017, a tempestade chegou. O New Yorker publicou o artigo de Ronan Farrow que incluía a gravação de Ambra Gutierrez. Eu lembro de perguntar ao Ronan, e aí, quando é que vai sair? Quando é que vai sair? E ele tipo, logo, não se preocupe. Quando as gravações foram divulgadas, eu lembro daquele dia. A minha vida estava voltando para mim. O New York Times publicou ao mesmo tempo, usando informações de Catherine Kendall e mais de 30 outras mulheres. Eu lembro que estava indo para uma aula de dança e recebi uma mensagem. Entramos ao vivo em 5 minutos. E eu pensei, eu vou para minha aula de dança. E quando eu saí da minha aula de dança, tinha 70 mensagens de texto. Foi uma loucura. As revelações inflamaram o movimento Me Too, que rapidamente se espalhou pelo mundo à medida que as mulheres encontravam coragem para falar contra seus agressores. A beleza do movimento Me Too foi que todo mundo pôde sair do isolamento e receber, sabe, quase como uma cura em massa. Pouco mais de 6 meses depois, Weinstein foi preso. Excelência, o réu está perante o tribunal acusado de 2 crimes violentos classe C por 2 ataques sexuais forçados contra 2 mulheres diferentes. Quando ele foi preso, eu estava na casa dos meus pais em Washington, vi no noticiário e caí em prantos, porque a cada passo do caminho fica mais real vê-lo algemado. Mas Weinstein ainda não estava derrotado. Quando o julgamento chegou, ele usaria todo o seu poder e riqueza para tentar desacreditar as acusadoras.
Dawn Dunning, Miriam Haley, Jessica Mann, Annabella Shora, Tara Lee Wolf. Acabou o tempo do assédio sexual em todos os locais de trabalho. Acabou o tempo de culpar as sobreviventes. E acabou o tempo da cultura do silêncio que permitiu agressores como Weinstein. 22 de janeiro de 2020. Harvey Weinstein, o titã de Hollywood, estava em julgamento, pondo fim às décadas de silêncio que ele impôs às vítimas. Ele foi acusado de má conduta sexual por mais de 80 mulheres. Devido à lei da prescrição, os promotores levaram adiante apenas 2 processos. Ele foi acusado de agredir sexualmente Miriam Haley, ex-assistente de produção do projeto Runway. Eu me lembro do Harvey depois deitado de costas e falando: "Não parece que a gente está mais próximo um do outro agora?" E eu respondi: "Não." Ele foi acusado de estuprar a aspirante atriz Jessica Mann em um quarto de hotel em Manhattan. Nós precisamos de justiça para essas vítimas. Mas Weinstein estava pronto para lutar. Ele sempre jogou sujo, por isso ele contratou alguém que sabia jogar sujo. À frente de sua equipe de defesa estava Donna Rotuno, uma advogada com um histórico formidável. Dentre os 40 casos de crimes sexuais que ela travou em nome de réus do sexo masculino, ela perdeu apenas um. Ela defendeu Weinstein atacando as acusadoras. Eu acho que elas acreditam que o lado delas nessa história é o único que importa e o único que conta. E é para isso que serve esse julgamento. Esse julgamento é para mostrar ao júri, ao estado de Nova York e ao mundo que tem mais nessa história do que elas gostariam que todos acreditassem. Tara Lee Wolf foi uma testemunha da acusação. No tribunal teve que enfrentar o homem que ela diz que a estuprou. No dia em que eu tive que testemunhar, eu me senti tão pequena. Me senti como uma garotinha entrando lá e vendo Harvey Weinstein pelo canto do olho. Eu senti que eu precisava enfrentar o meu medo. E aí eu olhei pra ele e isso me fez desmoronar um pouco e eu não consegui olhar. Enquanto Weinstein escutava, Tara descreveu o ataque chocante que ele infligiu a ela em seu apartamento em Nova York. Ele me pegou pelos braços e me virou e me colocou na cama. Eu disse a ele: "Não posso." E ele disse: "Não se preocupe, eu fiz vasectomia." Ele se colocou dentro de mim e depois me estuprou. Teve um momento na inquirição que teve uma coisa que eu não esperava que fosse perguntado. Você não disse que ele se colocou dentro de você durante a reunião inicial com o Ministério Público. Você nunca disse isso. E depois, você entrou na traseira de um carro com ele depois que ele supostamente estuprou você? Eu não estava preparada para aquilo. Isso me tirou o chão, isso me quebrou. Eu tô sentindo isso agora porque dói pensar nisso. Foi desprezível o que ela fez com aquelas mulheres. Chegar a dizer: "Por que entrou naquele quarto? Você não deveria ter subido lá, deveria ser mais esperta." Do que é que você está falando? Aquilo foi terrível. Dona Rotuno fez declarações do tipo: "Se você não quer ser estuprada, não vá para o quarto de hotel." Ela disse: "Essas mulheres têm escolhas." Então eu quero explicar que ao ir para o quarto de hotel e acreditar que você está trabalhando para alguém que é agressivo e pode colocar as mãos em lugares inadequados e que você está usando 2 meias calças para se proteger, isso não é dizer que eu concordo em ser estuprada. Miriam Haley também enfrentou uma inquirição brutal. Miriam Haley era originalmente de Londres e veio para os Estados Unidos depois de conhecer Harvey Weinstein para o cargo de assistente de produção. Em 2006, ele a convidou para o seu loft no Sorro e ela aceitou pelo bem de sua carreira e para poder permanecer nos Estados Unidos porque o seu visto estava prestes a vencer. No tribunal, ela descreveu o que aconteceu dentro do apartamento de Weinstein. Ele me segurou na cama e começou a fazer sexo oral forçado em mim. Eu continuava tentando dizer a ele: "Não encoste em mim, não faça isso. Eu estou menstruada, eu estou usando um absorvente interno." Era como se ele não acreditasse em mim. Eu observei.
Eu a vi testemunhar e isso partiu meu coração, porque houve um momento em que ela desmoronou e dava para ver que ela ainda estava se culpando de alguma maneira. E eu queria ir até ela, abraçá-la e dizer: não foi sua culpa. Foi revelado que Miriam Haley aceitou uma viagem para voar para Los Angeles no dia seguinte ao ataque. A defesa questionava sobre o fato de que ela usou ele para obter ganhos na carreira. Ela admitiu que o usou e que usou o relacionamento profissional que ela poderia ter com ele para se salvar e permanecer nos Estados Unidos. Sim, é claro que ela admitiu isso, mas ela também deixou bem claro que nunca, jamais revelou qualquer indício de que queria fazer sexo com ele ou ter qualquer outro relacionamento com ele que não fosse profissional. Era doloroso e era enlouquecedor assistir à defesa tentando pintar uma imagem das mulheres da pior maneira possível que se poderia pintar. Eu me senti muito desanimada. A inquirição de Jessica Mann, feita por Donna Rotunno, foi ainda mais hostil. Jessica Mann é uma ex-atriz aspirante à atriz que conheceu Harvey Weinstein em 2008 numa festa de noivado em Hollywood Hills. O relacionamento dela com Harvey Weinstein é incrivelmente complicado. Ela admite que foi extremamente degradante. Ela admite que alguns dos encontros sexuais que teve com eles foram consensuais. Mas ela diz que muitos deles foram agressão sexual. Pelo menos 2 deles foram estupros. E que ela deixou claro, naquelas situações, que ela não queria fazer sexo com ele, que ele fazia assim mesmo. Ele me jogou na beira da cama e exigiu que eu tirasse a minha roupa. Eu disse não. Ele disse: não tenho tempo para brincadeiras. Ele arrancou a minha calça tão forte e tão rápido que eu fiquei com 3 arranhões em cada perna. Donna Rotunno revelou conversas íntimas por e-mail entre Jessica e Weinstein. Ela trocou inúmeros e-mails com Harvey Weinstein, nos quais foi realmente amigável com ele. Rotunno lê um dos e-mails para o júri. Eu amo você, eu sempre amo, mas eu odeio me sentir como um objeto sexual. Foi realmente brutal ouvir isso. Donna Rotunno deixou bem claro que Jessica Mann era uma pessoa manipuladora que estava usando Harvey Weinstein para entrar na indústria do entretenimento e que agora ela diz que foi estuprada. Mas que, na época, ela agiu como se ela estivesse apenas num relacionamento com ele. E ela desmoronou. Ela começou a soluçar incontrolavelmente e teve que ser retirada. E você podia ouvi-la na sala de testemunhas do outro lado do fórum, gritando para todo mundo ouvir porque ela não aguentava mais. Sinceramente, era sombrio. Aquele foi um dos lugares mais intensos em que eu já estive, aquele tribunal. E eu fiquei olhando o júri, tentando ler o que havia em seus rostos. Era impossível sentir alguma coisa. Havia uma sensação de que ele poderia ser absolvido, o que era loucura. O júri deliberou por 5 dias. Em 24 de fevereiro, o veredicto finalmente chegou. Harvey Weinstein foi considerado culpado de um ato sexual criminoso em 1º grau e estupro em 3º grau. Weinstein ficou atordoado. Quando o veredito chegou, o Sr. Weinstein ficou chocado, mas impassível ao mesmo tempo. Ele não reagiu emocionalmente, não teve choro, nem nada do tipo. Só o que ele repetia sem parar era: sou inocente, como isso pode acontecer na América? Embora Weinstein tenha sido considerado culpado, a sentença podia variar de 29 anos a menos de 5. As vítimas agora deviam aguardar ansiosamente para ver se a punição de Weinstein estaria à altura de seus crimes. Para o predador mais notório de Hollywood, chegou o dia do acerto de contas.
2 semanas após ser considerado culpado, Weinstein foi levado ao tribunal para ouvir a sentença. Jessica Mann, uma das vítimas de Weinstein, faz uma declaração de testemunha. Excelência, o dia em que meus gritos incontroláveis foram ouvidos da sala de testemunhas foi o dia em que minha voz voltou ao meu poder. O juiz Burke disse a Weinstein: esta é sua primeira condenação, mas não o seu primeiro delito. Ele foi condenado a 23 anos de prisão. É assim que a justiça se parece. A sentença de 23 anos, proferida pelo juiz Burke nesta manhã. Estamos muito chocados por 23 anos. 23 anos é praticamente uma sentença de prisão perpétua para Harvey Weinstein, que completará 68 anos no final do mês. Hoje é realmente um momento marcante para sobreviventes de estupro e agressão sexual, pois o público está vendo que homens, mesmo um homem tão poderoso e famoso como Weinstein, serão responsabilizados pelo abuso de mulheres. Eu não podia acreditar. Eu comecei a pular pelo meu apartamento e depois a chorar. Eu senti que um peso enorme foi tirado do meu peito. Quando eu consegui entender o veredito de culpado, e levou mais ou menos um dia inteiro para realmente entender o que aconteceu, eu me senti legitimada, que a justiça tinha sido feita. A última tentativa de Harvey Weinstein silenciar as suas vítimas fracassou. Eu sempre tive esse medo de Harvey Weinstein. Ele era como um nome que você não diz. Acho que ele deve ter vivido com a sensação de saber que tinha feito algo errado, mas ele tinha ou não remorso por isso, é uma outra história. Weinstein está recorrendo da condenação, mas as suas longas décadas de abuso e intimidação finalmente terminaram. Depois da sentença, eu comecei a sentir confiança de novo. Não me senti curvada, eu me senti mais alta. Parece que eu tô escrevendo a minha própria história de novo. Quem sou eu e quem eu quero ser? Eu fui esmagada, oprimida, silenciada. E então, em 2017 até 2020, acreditei no pior o tempo todo. Pensei que isso nunca iria acontecer. E então eu finalmente pude dizer: nós o pegamos. É realmente uma cura para todas. Porque, no fim das contas, você não quer andar por aí e aumentar o seu ressentimento contra alguém, incluindo Harvey Weinstein. Ele é um ser humano quebrado de verdade. Descobrir todos esses anos depois que o mundo se importa e que todas essas outras mulheres tiveram a chance de se apresentar e desabafar sobre a vergonha que nunca foi delas, é um momento notável da história. E a sensação é muito bom estar com essas outras mulheres e ter esse momento. E eu me sinto feliz pelo meu eu mais jovem, por saber que ela finalmente conseguiu colocá-lo no lugar dele. Esse é um movimento que não pode ser desligado, por mais que se esforcem. Rapaz, eles tentam, mas isso não vai embora. Nunca vai desaparecer, não importa o quanto eles tentem. É como o jogo da toupeira, elas continuam aparecendo. Não vai desaparecer. Versão brasileira DPN Santos.